Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Marcel Orovitz. Olá, caro guaibeiro! Estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Nosso programa tem oferecimento de Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account, com taxa única. Converta e fique com mais. O Guaíba Correio Rural tem Jorge Brum e Daniel Juco na mesa de áudio, Cleiton Lopes nas gravações e edições. Coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação comigo, Marcel Orovitz. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banri Global Account, taxa única, cotação comercial e multimoedas. Converta reais e fique com mais saldo. Abra conta no app. O agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. E agora a gente conversa com o delegado Heleno dos Santos, responsável por coordenar, operacionalizar e fiscalizar as atividades das delegacias de crimes rurais no Rio Grande do Sul. Delegado, qual a importância de uma delegacia especializada, de um departamento especializado contra os crimes rurais no Rio Grande do Sul, principalmente contra o crime de abigeato? Eu vejo como mais um passo, né, por parte do Estado, por parte da Polícia Civil, no trato, né, cada vez mais preocupado com o setor que é o setor que praticamente sustenta o Estado do Rio Grande do Sul, né? Se iniciou na Polícia Civil, na Secretaria de Segurança, com uma força-tarefa, né, há alguns anos atrás, que era uma equipe que tinha um delegado designado, uma equipe designada que tinha uma alternância, né, cada pouco era uma equipe diferente trabalhando nesses casos de crimes rurais. Daí, a partir dessa força-tarefa, foram criados cartórios, né, específicos, né, núcleos, chamados núcleos, e depois disso, depois de um tempo, as DECRABs, que são as delegacias de repressão aos crimes rurais e abigeato, né? E me parece, né, e a gente tem essa visão, já tinha essa visão e a administração teve essa visão, que faltava uma coordenação central dessas DECRABs, né? Temos hoje, por exemplo, 5 DECRABs em funcionamento. Estão para ser instalados mais 3, no caso é para ter 8. Uhum. Então, se percebeu a necessidade de uma divisão, né, de uma centralização, né, da coordenação, da fiscalização, da correção também dessas delegacias, né, porque a gente sabe, eu trabalhei numa delegacia de combate ao crime organizado, a gente sabe como é necessário que alguém no Estado do Rio Grande do Sul tenha uma visão ampla, geral, do que ocorre em todo o território, né? Porque senão cada delegacia trabalha sozinha e só enxerga a sua realidade local, e cada região tem as suas peculiaridades, né? Mas também tem coisas em comum, grupos criminosos em comum, como o Bento falou, o crime organizado, ele não se restringe a limites de município, não se restringe a regiões de município, de regiões estaduais. O crime organizado, ele atua dentro das fronteiras do Estado, fora do Estado, às vezes também fora do país, né? Como é o nosso caso, nós temos fronteiras próximas e fronteiras secas, né? E essa é a função da divisão, fazer essa coordenação, tanto da inteligência policial, tanto das operações policiais, né? Administração mesmo de material, de recursos, né? Poder dar meios para que o policial da DECRAB trabalhe melhor e cada vez melhor seja realizado o trabalho, a função, a atividade principal da Polícia Civil, das DECRABs, que é combate qualificado ao crime organizado também, que assola, né, que atinge o nosso produtor, o nosso agricultor. O senhor era titular da DRACO de São Luís Gonzaga e a gente vê muitas DRACOs. É o caso de Santana do Livramento, né? Uma DRACO que tem bastante a questão do crime rural como prioridade, né? Acho que isso aí já comprova que esse tipo
de delito já chegou a um estágio um tanto sofisticado de delinquência que se necessita de uma especializada? Exatamente. O crime organizado não está só dedicado, por exemplo, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, a crimes violentos. O crime organizado também existe no crime rural, né? E o próprio tráfico, às vezes, se mistura com o crime rural, com outros tipos de crimes, né? Porque tudo é fonte de renda, tudo é dinheiro, tudo é lucro, né? O próprio nome diz, né? Organizado. O crime também se organiza, também acaba atuando de modo empresarial, né? Tem uma visão também ampla e sistemática, né, daquilo que dá lucro no meio criminoso. E a gente sabe, né, que no meio rural há muito investimento, há muito patrimônio, por exemplo, a questão do gado, né, que tem um valor, às vezes, comercial muito alto, agregado, e que chama a atenção do criminoso também, né? Assim como o insumo agrícola em geral, né? O agrotóxico, o defensivo, as sementes também, né? E nesse ponto as Dracos já tinham percebido isso, né? E agora temos as DECRABs, que também têm como atuação, como alvo de atuação, o crime organizado, né? Especificamente vinculado aos crimes rurais. O senhor tocou num assunto que eu gosto muito, que é essa intersecção entre os tipos de crime, né? O senhor comentou que já tem uma presença de faccionados atuando também nesses crimes rurais, também venda ilegal de armas, né? As armas ilegais. Como é que funciona essa conversa entre os criminosos, né? Qual a atuação hoje em dia de uma facção em relação aos crimes rurais? Já tem uma presença mais forte? Como é que eles atuam? Como é que as facções atuam em questão aos crimes rurais? A gente sabe que o criminoso organizado, a gente sempre vincula ao tráfico, como eu falei, né? Tráfico de drogas, principalmente, né? E muita gente acha que o traficante só atua vendendo drogas, né? Mas a gente sabe que, como todo empreendimento, lícito ou ilícito, há necessidade, por exemplo, de ter uma fonte de uma renda para poder investir naquele empreendimento principal, que seria, no caso dele, por exemplo, o tráfico de drogas ou o tráfico de armas, enfim, né? E o crime rural, muitas vezes, que atinge o meio rural, muitas vezes serviu de início, né, como um meio de conseguir levantar, digamos assim, dinheiro, né? Assim como o rouba-banco também às vezes era utilizado para isso, né? Não é simplesmente roubar o dinheiro, é o dinheiro como um meio para se chegar a um outro fim, que seria a aquisição de drogas, a aquisição de armas, a contratação de apoio, né, de criminosos para toda a logística do crime, né? Uhum. E o que a gente percebe é que o crime cometido contra o meio rural nasceu assim também, né, como um meio de poder obter uma renda para investir num outro tipo de crime, né? Mas o avanço também, né, da agropecuária, da agricultura, da pecuária, enfim, né, trouxe ao campo equipamentos de alto valor, animais com outro valor, produtos diferenciados, né? Um exemplo, a semente, por exemplo. Então, hoje nós temos sementes aí que tem uma alta tecnologia agregada, assim como o gado também, e que eleva o valor do produto muito, né? E aqueles que só trabalhavam, por exemplo, num estelionato rural, acabaram se associando a grupos criminosos, porque se associar a um grupo criminoso, né, não é só uma questão de status, mas é uma questão também de utilizar uma logística do crime, de utilizar os contatos do crime, de poder contar com apoio também, né, do crime organizado. Então, o crime organizado em São Paulo é precursor nisso, né? A gente sabe, né? Tem aquele grupo lá, o conhecido PCC lá, que tem as suas sintonias, né? Antigamente era muitas vezes você continua ainda se denominando dessa maneira, dedicada a diversos tipos de crimes. Hoje, ultimamente, a gente sabe, eles têm uma parcela do seu grupo criminoso dedicado, por exemplo, a só crimes de fraudes, né? Tipo esses golpes que acontecem, né, na internet, né? Porque ali se viu também, né, um meio de se oferir bastante dinheiro. E assim também é a questão relacionada ao crime rural, né? Nasceu como um meio de obter um dinheiro. Outros criminosos que são do ramo acabaram aderindo, acabaram se vinculando a essas facções, buscando também
apoio, como eu falei, né? E a polícia não pode ficar para trás, né? A polícia tem que se organizar também nesse sentido, né? E especializar, no caso do crime, no caso das DECRABs, se especializar na investigação, na repressão a esse crime que atinge o meio rural. Nós temos exemplos de sucesso na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, né? De departamentos especializados, o exemplo do DENARC, do DEIC, né, que se especializaram em alguns tipos de crimes específicos, e isso traz ao trabalho uma qualidade maior, né? E o agente policial também se prepara melhor para aquele combate, ele tem um conhecimento amplo, né? E a divisão também vem para isso, proporcionar ao policial lotado nas DECRABs, agora também além de todo o apoio administrativo, apoio operacional, também apoio no sentido de especializar ele, munindo ele de conhecimentos. Daí a necessidade também, cursos, instruções, né, não só equipamento, mas também isso é o conhecimento que o policial tem que ter para trabalhar no campo da melhor forma possível. Sobre os tipos de crimes rurais, o senhor mencionou a questão das sementes, a gente tem visto operações da polícia contra esquemas realmente avançados aí de golpe envolvendo sementes, né? Sementes de soja, sementes de milho também. Sim. É questão de venda de semente falsificada, falsificada entre aspas, né? Mas diz que vai vender a semente de alta qualidade, vende uma que é a porcaria, né? E realmente esquemas que geram um lucro gigantesco ao crime organizado. Sim, olha, para ter uma ideia, vamos falar só da semente falsificada. Nós temos a semente pirateada também, que é um outro crime, né? Mas vamos falar só da semente falsificada nesse momento. A semente falsificada, para ter uma ideia, tem um caso que eu investiguei, falsificação de milho. O milho é famoso, a gente não cita marcas também para não favorecer, digamos assim, entre aspas, ninguém. Mas um milho muito conhecido do produtor rural, que tem um poder, um alto teor de germinação, né? 98% é assegurado. Então, quando o produtor compra aquele produto, ele sabe que está comprando um produto que vai, digamos assim, 100 sementes, 2 não vão germinar só. É garantido pela empresa, e se não der certo, como eles prometem, eles indenizam. Então, assim, é um produto de alto valor. Para ter uma ideia, uma saca de milho, de grão de milho, que é aquele grão que é usado para produzir alimento ou ração, ele é orçado mais ou menos em 50, quase 100 reais, digamos 100 reais, né? Uma saca de semente, que é para lavoura, plantio, não é ração, não é grão, é semente, com a tecnologia X, lá daquela empresa determinada, pode chegar, no momento da safra, lá final, pode chegar a R$1.000, R$1.500. Então, olha o valor, né? O que o pessoal faz? O criminoso percebeu que ele podia falsificar a embalagem, podia pintar o grão daquela cor lá do produto e vender um saco que ele consegue produzir ali, mesmo com a falsificação da embalagem. Que ele gasta 100 numa saca, e ele vende a 1.200. Então veja o lucro que ele tem, né? 1.100 por saco. E assim ele vende 30, 40 carretas daquele produto falsificado. Quem é que é lesado? O produtor, que planta um grão que não vai nascer. Então ele vai tomar um prejuízo. E a nossa realidade atual, por exemplo, da estiagem. Só a estiagem é um baita de um prejuízo. Sim. E daí tu ainda acrescenta o golpe que o produtor sofre, né? A quanto vai o prejuízo? E não só o produtor, é a região, é o estado, né? É o Brasil que sofre esse prejuízo. Então há sim, esse é só um exemplo, né? Há sim necessidade de uma atuação estatal, no caso pela Polícia Civil, para coibir esse tipo de crime. Sem dúvida. O senhor, esse é o caso de falsificação, né? Mas tem também de semente pirata, o senhor comentou. Qual que é a diferença da semente falsificada para pirata? A semente pirata é aquela semente que também de uma marca determinada, por exemplo, o soja, que é o mais pirateado, né? A semente pirata, assim, o soja, ele é vendido por várias empresas. Tem empresas nacionais, internacionais, empresas regionais, né? E também com alto índice de germinação, né? Tem toda uma tecnologia. Por exemplo, uma soja que é feita para ser plantada no Rio Grande do Sul é diferente de uma que é para ser plantada na Bahia ou no Mato Grosso. A genética adapta, por exemplo, não tem muita umidade, a semente essa vai ter uma genética que vai ser propícia para não ter tanta umidade, ela vai germinar da mesma maneira. Ou tem muita umidade, também é diferenciada. Então, cada uma tem um trabalho genético, um valor agregado muito grande, né? Também tem um valor alto a saca. O que acontece?
É uma semente que não tem fiscalização nenhuma, né? Muitas vezes pode se misturar a outros tipos de sementes e produzir, por exemplo, uma erva daninha, produzir uma planta de baixa produtividade, uma planta que não tem uma segurança alimentar também, né? E também, quando acontece de ser vendido esse tipo de semente, muitas vezes quem é prejudicado não é a empresa grande, multinacional, é aquele que se estabelece numa determinada cidade, que bota todo o esforço da sua família, o seu esforço de recursos, num empreendimento, digamos assim, mediano ou pequeno, para também produzir semente, e não tem como competir, por exemplo, com o saco branco, porque ele tem um custo de funcionário, tem um custo de tecnologia, de armazenamento, né? Ele não tem como competir com o saco branco ou com a semente pirata. E o que acontece? Vai à falência, são empregos perdidos, tem tributos que não são recolhidos, e também há um grande dano assim, ao fisco, né? Como eu falei. Há uma série de estudos que dizem, né, que a semente pirata, uma semente pirata, para ter ideia, não só soja, tem várias outras, né, as forrageiras. Uma semente pirata que foi introduzida no Brasil foi aquela que gerou aquele chamado capim anone, né, que é famoso, né, que é um inso que é impossível praticamente de se erradicar, né, e que causa também prejuízo às lavouras, porque não tem o que mate, não tem o que elimine. E daí o produtor acaba gastando muito mais, às vezes em inseticida, em herbicida, né? E aquele ciclo de danos econômicos ao ecossistema, à agricultura, acaba gerando um prejuízo regional, como eu falei, a baixa recolhimento de tributo, as demissões e muito mais, né? Então, e é um desincentivo àquele que atua dentro da legalidade, né? Então acaba que se o saco branco virar regra, para que o produtor vai se estabelecer legalmente e regularmente, né? Sim. E a ilegalidade de um leva a ilegalidade de outro, e por aí vai, né? E todo mundo é prejudicado, enfim. Pessoal, um rápido intervalo, hein? Porque temos que encerrar o bloco. Em nome de Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account, com taxa única. Converta e fique com mais. Já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco deste Guaíba Correio Rural, oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural. Sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banri Global Account, taxa única, cotação comercial em multimoedas. Converta reais e fique com mais saldo. Abra conta no app. O agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. Essa questão do dano social, né, que os crimes rurais causam como uma consequência, não só apenas a uma propriedade, a um produtor específico, mas realmente na geração de empregos, na renda de muita gente, também no meio ambiente, né, no caso do capim anone, umas pragas realmente criadas, tudo por causa dos crimes rurais. É isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. Eu sei que o pessoal do campo sabe disso. Eu sei que quem está ouvindo aqui o Guaíba Correio Rural, uma audiência extremamente tradicional, sabe disso. Mas vai que alguém está zapeando no rádio, para no 101.3 FM e ouve esse papo que a gente está tendo aqui. É isso que eu queria que ficasse claro, que os crimes rurais têm consequências nefastas em toda a sociedade, né? Acho que um outro exemplo que a gente pode puxar, né? Claro, outro tipo de crime, né? Agora saindo um pouco da questão das sementes, mas um crime bem tradicional é o abigeato, né? Tradicional até demais no Rio Grande do Sul, são séculos de abigeato aqui no Rio Grande do Sul, também nos países vizinhos, que agora atingiram um grau de aprimoramento em questão dos abigeatários que vão na propriedade, carneiam os bichos, até a própria rede de comércio dessas carnes sem procedência, né? E que também tem um impacto gigante na sociedade, até na questão da saúde das pessoas, né? Queria que o senhor falasse um pouco do abigeato agora, quais são os desafios para enfrentar esse crime tão tradicional no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul é marcado, né,
pelo abigeato. Acho que não se vê tanta repercussão social em outros estados como no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul isso é histórico, né? A gente sabe desde a época lá do Brasil Império, né? Naquela ocasião era permitido que alguns proprietários praticassem, digamos assim, um abigeato, a apropriação de gado sem dono ou alheio, né? Nas regiões de fronteira, como forma até de pagamento, né? O Império autorizava, e ficou aquela coisa meio que até romantizada, de certa maneira, né? Durante anos, né? Do abigeato, até do abigeato famélico, enfim, né? E a gente sabe que não é assim, né? Também há um grande risco, para começar, um risco à saúde pública, né? Como falou, muitas vezes a pessoa está consumindo uma carne que está ou deteriorada, ou está com, por exemplo, um gado que estava em tratamento de alguma moléstia, carneado e vendido em mercados conhecidos. A gente já teve operações aí da Polícia Civil em mercados conhecidos de cidades determinadas, em que se descobriu que empresários, né, adquiriam lotes, né, de carne de abigeato para vender em seus estabelecimentos, né, mas sem nenhum tipo de fiscalização, né, para começar por aí, né, fora a questão daquela pessoa que dedica também, da mesma maneira que a semente, o esforço da sua família, o esforço de gerações, né, em criar gados, né, e agregando tecnologia, investimentos altos, né, e daí veio o seu investimento indo por água abaixo, né, pela ação de pessoas que não têm preocupação nenhuma, né, nem com o consumidor, nem com a sua região, né. São danos, são tributos que não são recolhidos também com essa carne que é vendida ilegalmente, e esse dano todo à saúde pública, né, não há como sustentar, né, uma carne fruto de abigeato ser vendida em qualquer tipo de estabelecimento, né. O que você fez durante os anos, né, que a gente percebeu, intensificar os trabalhos, como eu falei, aquela força-tarefa foi feita, né, hoje os índices de abigeato no Rio Grande do Sul diminuem a cada ano, né, esperamos aperfeiçoar ainda mais, né, esse combate ao abigeato. A metade sul sofre bastante com isso, né, a gente percebe, mas ultimamente os números estão, digamos assim, bem menores do que se a gente verificou há anos atrás. Há até um certo respiro assim, que os produtores, né, têm conseguido ter agora nesse momento atual, de não ter tanta preocupação. Nós vemos, sim, né, alguns casos, em algum ponto que outro do estado, mas sempre tem uma preocupação muito grande da Polícia Civil nesse combate, né? A gente protege o patrimônio do produtor, que é o que sustenta empregos na região, que é o que gera recolhimento de tributos, que eleva o nome do Rio Grande do Sul no mundo inteiro, porque a carne gaúcha é vendida, né, para outros países também, né, é premiada, é uma carne que merece ser protegida assim como patrimônio não só da pessoa, mas patrimônio do Estado, né, e a Polícia Civil, como órgão do Estado, tem que agir nesse sentido. E o abigeato também é um crime muito danoso para a sociedade, além da questão da saúde, mas na renda, na geração de emprego mesmo, porque é um crime que deixa uma marca na propriedade onde acontece, né? A pessoa depois que começa a ter abigeato em um determinado local, a pessoa não consegue, ninguém mais quer comprar daquela pessoa também, né? Daquela propriedade, tem dificuldades de vender aquela carne, deixa uma chaga, né, no proprietário. Exatamente, né? Regiões são marcadas, né? Quando são objetos, são locais de abigeato, regiões inteiras são marcadas, né? Com essa pecha, né? E é comum entrar em confronto com os abigeatários, com aquele criminoso que está no campo, muitas vezes armado. Quando ele é abordado ou pela Polícia Civil, pela Brigada Militar, enfim, ele pode reagir. Qual o grau de periculosidade desses criminosos? A gente sabe que tem gente com homicídio fazendo abigeato, tem gente com antecedente para o tráfico fazendo abigeato, enfim, são quadrilheiros barra pesada. Qual o grau desses bandidos? Não, tem perigo sim, tem relatos inclusive, né, que a gente sabe, né, não agora recentemente não tenho ouvido mais falar, mas já tomei conhecimento de casos passados, né, em que os criminosos, os abigeatários, vão, como nós falamos antes, né, organizados, né, com alguém que é encarregado do abate,
com outros que são encarregados do transporte e outros da segurança, né, daqueles criminosos, né? Então, vão armados para uma atividade criminosa e com a função específica de proteger os demais. E nesse sentido, até aproveitando o gancho, há uma grande importância no registro policial, né? Hoje temos delegacias, não só as DECRABs, mas qualquer delegacia pode receber registro de ocorrência, né? Temos um site da Polícia Civil, onde também é possível hoje ter uma delegacia específica online, né? A Agrodol, para registro de ocorrências, né? Por quê? Por que é importante todo registro, e qualquer registro? Porque tudo serve para a Polícia Civil poder hoje, e hoje a DECRAB tem essa função, analisar o quadro estadual, onde estão acontecendo. Daqui a pouco um registro isolado lá em Alegrete pode ter uma relação com um caso de Bagé, ou com um caso de Camaquã, um caso de Santo Ângelo, né, de Cruz Alta, e só nós aqui em Porto Alegre para ter a visão do todo, né, na DECRAB. E daí, constatando esse vínculo, né, que graças aos registros feitos pode ser feito, nós podemos daí desenhar uma situação que está acontecendo e daí planejar uma atuação e daqui a pouco conseguir pegar, né, o fio da meada e dali conseguir elucidar toda uma organização. Eu tive experiência pessoal num caso específico ocorrido lá no interior do município de Rolador, que é na região de São Gonzaga, chegar a desvendar um esquema criminoso milionário, se não bilionário, de desvio de carga de sementes, que acontecia em todo o estado. Só numa região, que é a região de Cruz Alta, aconteceu 64 desvios. E só consegui elucidar porque aquela ocorrência feita lá no interior do Rolador mencionava dados que conseguiram me levar à identificação dos demais envolvidos. Perfeito. Delegado Heleno dos Santos, diretor da Divisão de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato, muito obrigado pela entrevista. Olha, faltou tempo, delegado, para abordar outras coisas que eu gostaria, porque realmente é um assunto muito complexo, não deixa de ser extremamente fascinante. Para mim, que né, eu sou um cara da segurança pública, né, então nas férias do Sandro Fávero, que é o apresentador, o dono do Guaíba Correio Rural, tenho focado nessa área que eu gosto tanto. Realmente tinha outras coisas que eu gostaria de abordar, mas espero ter uma outra oportunidade de conversar com o senhor. Obrigado mesmo e fico feliz que nós, como sociedade, né, os gaúchos, estamos avançando em direção a um combate especializado, cada vez mais qualificado contra os crimes rurais. Muito obrigado, delegado. Deixo a palavra agora com o senhor. Eu estou à disposição. Com certeza nós teremos assunto assim para mais de hora, né, para falar, né, desde agrotóxicos também, que a gente não conseguiu falar agora, mas podemos deixar para outra ocasião. Mas eu estou à disposição de vocês para em outras oportunidades nós podemos aí abordar de repente com mais calma, né, e mais tempo cada um desses assuntos, né, que são tão caros à nossa população gaúcha. E assim, chegamos ao fim deste Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Accounts, com taxa única. Converta e fique com mais. Para você que perdeu alguma parte desta edição, vá na Rádio Guaíba do Spotify, que em seguida o programa já estará ali disponível. Um grande abraço, até amanhã. Você ouviu Guaíba Correio Rural.